Você já se sentiu enganado? Você já percebeu a mão? A mão! O fist do Estado do neoliberalismo? Já sentiu a mão do neoliberalismo mentindo pra você? Você já... I know everything. I know. Pessoas que não querem viver para sempre, tudo bem com vocês? Eu ia gravar um react a respeito de um vídeo do Rock, mas eu tenho que ir no supermercado, né? Eu cheguei de Yangshuo, que é uma outra cidade, lá no meu outro canal vai sair um vídeo sobre isso. E Afinal, né, durante ainda que esteja na China, aí, num dos países mais expoentes aí pra causa do proletariado, graças a Deus, ainda tem que ir no mercado. Cadê os seus comunistas? Cadê? Onde estão? Onde estão os meus servos no comunismo chinês? Onde estão os meus servos no comunismo chinês? eu cheguei agora, são 5 horas da tarde, tenho que ir no mercado comprar uns negócios pra semana, porque eu tô aqui estudando chinês ainda em Guilin. E eu resolvi gravar um vídeo aqui na rua enquanto isso, né? Porque o Rock fez um vídeo sobre uma conversa entre o Putin e o Xi Jinping durante o desfile dos 80 anos lá da vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial e a guerra antifascista. É interessante que ele não fez vídeo de nada daquele desfile, mas ele resolveu fazer sobre essa conversa. E a conversa é um que eles chamam em inglês de hot mic, não um microfone aberto ali, entre o Putin e o Xi, falando sobre viver há 150 anos, viver para sempre, alguma coisa nesse sentido, né? É uma conversa bem curta, porque eles estavam falando sobre o desenvolvimento da saúde moderna, né, que com medicamentos hoje a gente consegue viver mais tempo. E aí o Putin, em dado momento, comenta sobre reposição de órgãos e tal. E aí o Rock pega isso aí e faz um vídeo de 16 minutos falando, olha, até os ditadores querem viver para sempre. E é interessante que ele faz isso na semana que o Trump tirou o Jimmy Kimmel. É muita desonestidade, né, galera? Não tem nem o que fazer. Essa galera aí que tira informação do cu e vai falando o que quer, sem impunidade, sem nada, é isso aí mesmo. A mentira. Já diria a Bíblia, né? O diabo é o pai da mentira, garotinho. Kimmel é um apresentador dos Estados Unidos. Ele fez uma fala lá muito curta, bem superficial, sobre o Charlie Kirk. E o Trump ameaçou tirar a concessão de TV da Disney, que é onde o Jimmy Kimmel trabalha, e suspender o cara. Para não perder a concessão, suspender o cara, porque o ditador Trump mandou. Ontem, que hoje já é domingo, sexta-feira, o Pentágono falou que quando os jornalistas agora quiserem falar sobre membros do governo, eles vão ter que passar o texto. Isso é doideira, tá? Isso é maluquice. Isso daí, vocês já viram, já leram ou já viram a série The Handmaid's Tale? Eu acredito que sim, né? Senão meu público é um público interessado. É Gilead. É assim que começa, pessoal, presta atenção. É assim que começa. A galera fica se perguntando como é que o Bigodinho foi eleito, como é que ele permaneceu no poder. A gente tá tendo uma demonstração, ó, ao vivaço, agora, em tempo real. A gente tá vendo as coisas acontecerem e provavelmente alguns ainda não se deram conta. Estamos aí para levantar, né? Deixar a bola aqui. Bola veio de ombro, tá bom? Enfim, o bagulho tá ficando louco lá nos Estados Unidos. Só não tá vendo que não quer. É isso aí, vamos lá. Para o Pentágono para aprovação prévia. Mas aí não é ditadura, tá, gente? Aí é democracia, tá? E o Rock faz isso a despeito de tudo que Israel tá fazendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Porque essa semana também começou a vazar o Netanyahu, os ministros lá, nem é vazar, né? Porque era aberto já.
ministro de Israel falando sobre o boom imobiliário que vai ser em Gaza. Como eles já negociaram boa parte de Gaza com... O áudio tá baixo? Tá alto? Tá alto? Baixando. Baixando. Tô baixando. Estou abaixando. Calma, chape. Calma, chape. Ai! Olha que eu vou pegar a espadinha de marmelo, hein? Rapaziada, pelo amor de Deus. Empresas dos Estados Unidos para reconstruir, para vender aquela terra para americanos, porque existe todo um mercado de venda de terra dos palestinos para os Estados Unidos, para judeus americanos. E assim, em 2025, se alguém ainda defende o governo de Israel, das duas uma. Ou o cara é pago para isso, ou o cara é mau caráter. Ou na verdade a terceira opção é a pessoa os dois, né? Porque para receber dinheiro de Israel, para defender um governo genocida, a ONU, né, disse que está acontecendo um genocídio, o cara tem que ser mau caráter. O épico jogo de ação online War Thunder permite mergulhar em batalhas colossais e testemunhar todo o poder de veículos militares isso aí, galera. da Segunda Guerra Mundial à Era Moderna. Jogue de E graça. aí o Rock, por ser um Jogue sionista... de graça. Ó, ainda não tem... Tô começando agora, entendeu? Não tem o Pix pra botar aqui. Uma hora eu vou pôr. Eu vou pôr. Vocês vão compartilhar. Por enquanto é de graça. Por enquanto aqui, ó. Depois que eu pôr o Pix, depois que eu botar esse Pix na tela, depois que ele estiver permanentemente ali no cantinho esquerdo da tela, de quem olha, porque é assim que vai ficar, tá? Eu já tenho tudo planejado. Eu não faço nada de graça. Vocês prestem atenção. Vocês prestem atenção. Vocês ajudem o artista desempregado. Vocês ajudem porque a coisa está feia, meus senhores. A coisa está feia. Ele não fala de nada disso aí, né? Ele não fala das dezenas de milhares de crianças mortas em Israel, e na Palestina. Ele vai falar sobre o Putin e o Xi Jinping falando de viver para sempre. E aí, como não tem muita coisa para falar, porque é uma conversa bem rápida entre o Putin e o Xi, ele começa a citar piada do Khrushchev, que Khrushchev tinha feito com Eisenhower. E aí ele diz que o Putin lançou algumas coisas lá no governo da Rússia, porque é para prolongar a vida das pessoas, né, principalmente sobre saúde geriátrica, porque na verdade o mundo inteiro está tendo um aumento da expectativa de vida. Aqui na China já são 79 anos. E para isso precisa de médicos que entendam tratar de pessoas idosas. E aí ele junta isso na Rússia como, tá vendo, o Putin, ele quer viver para sempre. Aí ele chega a dizer que assim, olha, não é que o Xi Jinping não faça piada, mas é que as piadas não são boas. Sendo que, primeiro, que a gente nunca viu, né, o Xi Jinping fazendo piada, e segundo, que o Rock não fala chinês, e terceiro, que o Rock nunca pisou aqui, cara. E aí o Rock fala sobre um projeto de imprimir... É mesmo, né? Isso daí é um ponto muito, muito importante, assim. Galera, seja qual for a... Ó, se liga, pega essa visão. Seja qual for a faculdade que você for fazer, de jornalismo, todas elas que são relacionadas a humanas, principalmente antropologia, a gente verifica a atual condição das coisas estando presente, tá? Não tem como supor, não há como supor, se você não tiver dados consistentes, entendeu? Relação, entendimento da cultura, tá ligado? E isso ainda assim esse olhar ainda vai estar infectado com o olhar ocidental do Rock. Muito infectado com o olhar ocidental do Rock, entendeu? Então, tipo, tire o seu chapéu de alumínio, bote seu chapéu de ouro, firmeza? Ó, acabei de fazer, hein? Vamos lá. órgãos, que não é uma parada nova, né? Isso já vem acontecendo faz um tempo, mas não é algo assim que tá pronto já, sabe? Não é simplesmente tira um fígado e bota outro. Não funciona dessa forma, né? A gente não tá numa situação hoje, a humanidade ainda não chegou no ponto, que é simplesmente sair trocando órgãos de boa. O nosso corpo, ele não aceita facilmente órgão novo, né? A não ser que seja talvez do nosso mesmo,
com o nosso DNA, não é simples, gente. Não é simples fazer um transplante. Você tem que tomar medicação pro resto da vida. Isso se o corpo não rejeitar. Então, de novo, ele pegou esse 1 minuto e meio de vídeo e criou uma teoria da conspiração gigantesca, porque ele não tem o que falar e ele não quer falar sobre os crimes de Israel. E aí ele começa a mencionar um pseudocientista, né, que deve ser amigo do Putin, sei lá, que tá no poder lá na Academia de Ciências da Rússia, um negócio assim. E que o cara tem umas ideias malucas, como se só russo tivesse ideia maluca. Como se a gente não tivesse nos Estados Unidos hoje um ministro da saúde anti-vacina, sabe? Como se não tivesse hoje todo um processo para acabar com vacinas nos Estados Unidos. Tipo, tem criança morrendo de sarampo nos Estados Unidos. Mas acha que o Rock vai fazer um vídeo falando mal dos Estados Unidos? O cara que tem um vídeo se auto-intitulando Capitão OTAN? Não vai, né? E aí malucos são só os russos, ditadores são só os chineses. Nunca é do lado dele, nunca é. Mas na verdade né? É. Tem maluco de tudo quanto é lado. Deve ter cientista maluco na China? Deve ter. Assim como tem nos Estados Unidos muito, né? A gente tem toda uma história dos Estados Unidos fazendo testes científicos com humanos. Eu aqui nesse canal, eu tenho um vídeo sobre um teste de sífilis não tratada na população negra do Alabama. Que os médicos brancos, fingiam que tratavam pacientes negros para ver como é que seria a evolução da doença e pegar dados disso. A gente tem os Estados Unidos fazendo... Acho que ele vai falar. Eu acho que ele vai falar. Como disse o tio João, ao dom de Apolo. Mas, pra quem não sabe, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, meus amores, Estados Unidos, não só, tá? Mas aquilo lá, os cientistas foram convidados para desenvolvimento armamentício, para desenvolvimento, para viver lá, para compor empresas, entendeu? Pois é. Exatamente. Porque, aliás, aqui, fazendo um off-topic, ó. A Alemanha nazista se inspirou na política dos Estados Unidos. Jim Crow, essas porra toda. Tá bom? Acho que você já sabe, né? Já sabe, né? E hoje, como a gente viu lá no começo, o bagulho está louco. N acordos com cientistas japoneses, criminosos de guerra, para salvar esses cientistas, não processar eles por crime de guerra, para poder usar os dados depois da guerra. Inclusive lançou um vídeo agora, que é a unidade 731, que era essa unidade de testes científicos feitos em humanos pelos japoneses em chineses. Saiu um filme, eu não vi ainda, vou ver se eu consigo assistir essa semana que vem. Então a gente tem todo um histórico dos Estados Unidos fazendo testes. Quero ver esse filme aí, ele não falou qual é o título. É uma crítica aqui pra você, Felipe Durante. Nossa, crítica pra... Felipe, bote na tela o vídeo, o nome do filme, pra gente ver. Ou você no chat aí, bota aí se você sabe. Ou comenta aí depois no corte. Seguem, curtem, se inscrevem. Vamos crescer aqui, vamos socar com tudo. Vamos socar com tudo. Ah, preciso fazer uma indicação. Tem A Hora Boa, podcast, do Tio João, com mais outro maninho lá, que é bom também. Ele é psicólogo, até onde eu sei. Sei lá. Enfim, psiquiatra? Fala aí. Eles fizeram um episódio sobre a unidade 731. Vale a pena, hein? Vale a pena. Acho que são 2 episódios até. Teste com mulheres, acho que é na Costa Rica, no Porto Rico, um dos dois, assim. Cara, tem N casos disso. Mas malucos são só os russos, sabe? É sempre assim. Nunca é o pessoal que ele defende, né? Hello, ni hao. Sempre tem um chinês andando aí. Rapaziada, 2021 por aí, eu inventei de que eu ia começar a aprender mandarim. Mano, pra eu aprender a falar ni hao foram 2 semanas. Depois que eu descobri que pra entrar no avançado é no mínimo 5 anos, eu falei, porra, isso assim, estudando forte, tá? 5 anos estudando assim,
Que nem maluco, tá bom? Mais de 20, 60 mil ideogramas, sei lá. Mano. A galera fala que é alemão, se é possível filosofar em alemão. Tá explicada a China, parceiro. Tá explicada a China demais. E aí ele vai pra cima do Xi, dizendo que o Xi não dá sinais tão abertos como o Putin, de que quer viver para sempre. Sendo que, de novo, o que o Rock tá fazendo chama pareidolia. Chama pareidolia, que é olhar para a nuvem e tentar enxergar a imagem. Porque assim, não tem sinais do Putin que ele quer viver para sempre. E aí ele chega no ridículo, de dizer que o Xi não tem nada, tirando o fato de ser um ditador. Pô, irmão, Xi é casado, Xi tem família, Xi acho que deve ter neto. E aí o cara, como ele não tem nada para falar, como ele é, nas palavras do Elias Jabbour, muito ruim, cara que deve se informar pela Revista Oeste e Gazeta do Povo, ele fala uma asneira dessa, uma groselha dessa. O Xi não tem nada, então só resta para ele viver para sempre. E aí ele fala, desculpa eu ficar repetindo aí, ele fala, né? Aí ele menciona que, olha, a saúde do Xi, assim como todos os ditadores chineses, é um segredo. Pô, bicho, só ouvi, pelo amor de Deus, e o Trump, cara? O Trump tá apodrecendo a olhos vistos, tipo, ele tem um problema de circulação que dá pra ver na mão, que isso só foi aberto porque não tinha mais como esconder, né? Tem aí toda uma suspeita de que ele teve um AVC, já faz umas semanas, ele sumiu lá, lembra que ele deu uma sumida? É mesmo? Tem essa suspeita aí desse AVC do Trump aí? Pô, perdi essa parte. Onde eu tava, será? Perdi essa parte. Será que não é chapéu de alumínio? Não, Durante. Tá certo isso? Comenta aí. Se tiver notícia, embeda. Bota! Vai botando, vai botando. Ai, como eu queria um Maxwell pra botar pra mim. Mas hein, a gente tem que fazer tudo sozinho aqui. Não tem Maxwell. Não tem Maxwell pra botar pra mim. Não tem. E tal, e aí voltou, e ninguém falou nada, foi como se aquilo não tivesse acontecido. Mas os ditadores chineses que escondem, cara, todo mundo, se puder, esconde. O Brasil, as coisas são um pouco mais abertas, mas ninguém sabe do Trump, cara. O Trump, inclusive, ele mente o tamanho do pé, ele mente a altura, ele mente o peso, ele mente tudo, mas de novo, né? Não, porque os ditadores chineses, eles escondem os... Esses caras vivem na mentira, mano. É isso. Acuse eles do que a gente faz. Acuse eles do que a gente faz. Detalhes da saúde dele. Mas é claro, por que ele vai ficar anunciando pra todo mundo? Aí ele fala que o Xi tá gordo. Ele diz que o Xi é um homem com sobrepeso. Ah, bicho, só por Deus, né, cara? E claro, né, que ele tinha que falar do Mao. Ele disse que o Mao era excêntrico e que ele morreu, deixou uma bagunça. E ele diz que o Xi é cuidado por um grupo de médicos do partido há muito tempo. Cara, minha mãe teve os mesmos médicos por mais de 20 anos, porque ela tinha problema no coração. E a minha mãe não é presidente da China. Vocês entendem? Tipo, não tenho o que falar, eu vou ficar inventando coisa, porque não tenho o que falar. É isso aí. Não, porque morreu um cara grande do partido em 1950, aí criaram um time de médicos para cuidar dos altos líderes do partido. Que bom, né? Sabe? Que bom que estão se preocupando com os caras. Ah, mas o Xi não parece ser obcecado por viver para sempre, porque a China, apesar de estar cumprindo bem os seus alvos de tecnologia e tal, até faz um elogio para a China, o que é, né? Por incrível que pareça, a China não parece obcecada em procurar viver para sempre, né? Mas, assim, na China existe todo um processo que, inclusive, aqui eles estão chamando de economia do cabelo prateado, é uma parada assim. Porque os chineses estão vivendo cada vez mais, como eu falei, agora são 79 anos a expectativa de vida. Então, tem todo um mercado, né? Até por conta da lei do filho único, tem menos jovens para ajudar a cuidar dos idosos, então tem o mercado de casa de idosos, tem o mercado de universidade para idosos, que é assim, não é universidade para trabalhar, tá? É universidade para aprender a fazer caligrafia chinesa, fotografia, dança, essas coisas assim. Que é para o idoso não ficar de bobeira em casa planejando golpe de Estado, sabe? E aí aqui na China eles mantêm os tiozinhos ocupados. Essa galera que vem dançar na rua que eu já mostrei várias vezes. Aliás, saúde do idoso, né? Saúde mental do idoso, principalmente.
algo que precisa de muita atenção da sociedade, né? Que a gente tem hoje uma taxa de solidão muito grande. Não sei, há um tempo atrás aí saiu uma matéria falando sobre solidão, né? Sobre como as pessoas mais 30 a mais, 40 a mais vêm ficando cada vez mais solitárias. E isso vai ter um impacto muito grande no futuro. Quando a gente vê os nossos vovozinhos, sem ter quem cuidar, né? Que a gente sabe, gente. Olha, eu vou falar. Tem caso na família, não direto, né? Porque minha avó é muito lúcida, graças a Deus. Mas a gente sabe como a pessoa fica ali depois, se por acaso acontece algum distúrbio neurológico, né? Alzheimer e tal, demência, isso daí é pá, pesada, galera. Ai, pesou o clima. Desculpa. Vamos embora. Bora. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Nos vídeos, o pessoal que fica escrevendo no chão, que chama chufá, que é essa caligrafia no chão com água, né? Tem uns pincéis e tal. Então, sim, a China investe nisso. É que o Rock não sabe, né? Ainda bem, né? Porque imagina se soubesse. E aí ele fala um negócio, e isso é importante para entender como o Rock funciona. Ele não dá fonte de nada, tá? Nada. Ele diz que tem cientista trabalhando sem aprovação do governo para fazer transplante de cabeça. E alguma coisa com feto, sabe? Não tem fonte de nada. Ele nunca dá fonte. Ele larga uma parada dessa, diz que os caras estão trabalhando ilegalmente, sem fonte nenhuma. E assim, gente, lembrando, um ponto bem importante, tá? O Rock não fala chinês. Ele não lê chinês. Ele nunca pisou na China. Aí ele vai falar do taoísmo, que é uma parada que ele não entende. E ele diz que o taoísmo, né, busca ali viver para sempre e tal. Porque aqui na China também tinha aquela parada de fonte da juventude. O pessoal caçando montanhas onde haveria lá uma fonte para o pessoal viver para sempre. Isso também tem na China. Só que ele chama os taoístas de excêntricos. O que vocês acham que é isso? Deixem nos comentários o que vocês acham que é esse tipo de comentário. Vamos falar em voz alta? Começa com R, termina com ismo. É mais um caso de... Isso mesmo. O que ele quer dizer com esse tipo de comentário? Porque, de novo, ele não conhece sobre taoísmo. Nada. Alguém deve ter feito esse texto para ele, ou o ChatGPT, e ele só tá lendo ali porque não... Caso isolado, hein? Mais um caso isolado. Mais um caso isolado. Não conhece nada disso. E aí ele conta a história do Qin, que era da primeira dinastia Qin, né, lá que unificou a China, e que o cara tentou buscar o elixir da juventude, como eu falei, né, os taoístas, muita gente pensava nisso, né, o ser humano é muito parecido no mundo inteiro. E esse cara teria morrido com... Nossa, meu cabelo, né, tá lindo. O cara teria morrido com 50 anos, que naquela época não era pouca coisa, né? A gente só vive hoje até os 80 porque a gente tem uma medicina que banca, né? Naquela época não tinha antibiótico. E que talvez esse cara teria morrido por conta dos elixires que ele tomava. Porque nessas épocas o elixir tinha chumbo, tinha mercúrio. É uma maluquice, né? Porque ninguém sabia que aquilo... Imagina você, um mero camponês, 1893, vai lá e está com uma impinge. Você está com uma impinge. Não sabe o que é impinge? É um negocinho que dá na pele. Tipo, psoríase, essas porras assim. Só que acho que não sei se é, enfim, não sou médico, não vou falar bosta. Aí você quer curar a sua impinge em 1893. E de graça. Você gastou ali seus 10 moedas pra comprar o seu elixir e ganhou uma morte misteriosa. Você prefere ficar com a impinge? Ou tomar o elixir com chumbo? Vamos tomar o elixir de chumbo, todos nós. Mentira, não façam isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E realmente fazia mal. E o cara morreu. E aí ele fala assim, olha, mas não foi só ele, né? Pelo menos aí uns 6 imperadores, ou talvez mais. Peraí, são 6 ou talvez mais? Ou tu não sabe do que tu tá falando? É a segunda opção, né? Ele não sabe o que ele tá falando. 6 ou talvez mais também tenham morrido. Como assim, cara?
Você não pesquisou direito para saber quantos imperadores podem ter morrido desse tipo de autoenvenenamento? Não. E assim, pra galera que acha muito estranho, tá? Até um século atrás o pessoal pingava colírio de cocaína, usava heroína como remédio, sabe? Não é uma parada assim muito distante da nossa realidade, né? Não é um negócio que acontecia 500 anos atrás, tá? E eu sempre acho interessante como, pela ignorância dele em relação à China, ele faz um reducionismo muito barato, né? Ele fala ali que os imperadores chineses, para eles ascenderem aos céus, que não é bem céu, né? Porque a mitologia chinesa não trabalha dessa forma. Inclusive tem mais de uma mitologia criadora dentro da China. O sul tem uma, o norte tem outra. Isso falando só das duas principais, tá? Os caras teriam que conquistar a terra para poder ascender. Meio uma parada tipo Valhalla, sabe? E só assim eles poderiam ir pro céu cedo que de novo, né? Não tem essa imagem como a gente teria do céu, né? Talvez ele tá fazendo isso para poder explicar para a audiência dele que tá vendo, ó, é assim que funciona, sendo que de novo, né? Não é dessa forma, não é assim que os chineses veem. Porque não tem um céu, não tem um Deus lá em cima, sabe? Cuidando de todo mundo, e aí quando você morrer, você vai para lá. Da China não funciona dessa forma. E aí o último imperador que morreu autoenvenenado, né, como a gente tá falando, tomava um negócio chamado chumbo vermelho, de acordo com o Rock, que era uma mistura de chumbo com sangue menstrual de virgens desnutridas. E aí, 10 segundos depois ele fala... Caralho, velho. Sangue menstrual de virgens desnutridas. Desnutridas, é isso? Foi isso que ele falou? Peraí, preciso voltar um pouquinho. Que morreu autoenvenenado, né, como a gente tá falando, tomava um negócio chamado chumbo vermelho, de acordo Chumbo vermelho, com o Rock, que era uma mistura de chumbo com sangue menstrual de virgens desnutridas. De virgens desnutridas. E aí, 10 segundos depois ele fala que essas mulheres sofriam abusos sexuais. Mano. Peraí, eu tô muito loucão. Foi o Rock que falou isso? Que bosta, velho. Ai, bota, vai. Dá pra sofrer abuso sexual e continuar virgem, né? Virgem vaginal, né? Dá. Mas eu acho que Tem um ponto. Você vê como a pessoa inventa. Ela tira do fiofs. Ela tira do fraves. Do brioco. Do olho estrelado. era bom explicar, né, cara? Era bom explicar se é assim mesmo, o que acontecendo, porque senão fica meio estranho, né? E ele traz esses exemplos para mostrar, olha, a China, como a China é zoada, como a China é problemática, olha como isso aí já está na história da China, porque para criar sempre a imagem da parada negativa, da parada alienígena, de olha, como os caras são porco, maluco. Os caras tomavam sangue de jovem menstruada. Como se na Europa isso não acontecesse, né? Acho que é o Benjamin Franklin, ou Thomas Jefferson, que morreu fazendo sangria, cara. Isso assim, 200 anos. Pode crer. Esse cara colocava sanguessuga lá pra tirar o sangue ruim. Porra. Que até no Game of Thrones tem cena disso. Tá? A sanguessuga lá com o sangue especial lá do rei, né? Uma coisa assim, queima lá, mata, sei lá. Doideira, faz tempo que eu não... Faz tempo, hein? Faz tempo. É a princesa vermelha? Alguma coisa assim, dama vermelha. Esqueci tudo, esqueci tudo. Butter. Anos atrás, 300 anos atrás, o cara morreu fazendo sangria. Sangria era o seguinte, eles entendiam que existiam, se eu não me engano, 4 fluidos no corpo. E quando esses fluidos estavam desbalanceados, tinha que balancear. E quem fazia isso era um barbeiro. O cara que faz a barba. E aí abria as veias e deixava sangrar. Porque estava desbalanceado. E aí o cara morreu. Eu já achando que sangria se referia apenas ao ato das sanguessugas. Isso aqui pra mim é novo. Os caras abriam a veia do cara. Simplesmente, é isso? É isso? Automutilação? Pá. Tá certo.
E que, de novo, isso faz uns 200, 300 anos, não é muito tempo atrás, nos Estados Unidos, tá? E para continuar pintando a China como expansionista, ele diz que o Xi, ele quer viver para sempre na história, que ele quer ser imortal na história. Só que assim, Rock, desculpa te avisar, mas ele já é, tá? Porque assim como o pensamento do Mao Zedong, esqueci a palavra certa lá, mas é o pensamento também do Deng Xiaoping, o do Xi Jinping também já está na Constituição. Então, assim, ele já é eterno na história da China. Porque aqui existe um ditado. Mao Zedong libertou a China, Deng Xiaoping enriqueceu a China e Xi Jinping fortaleceu a China. Então, assim, Rock, esse trem já partiu, tá? Ele não precisa fazer mais nada. A gente sabe aqui, né, internamente, na China, que o Xi quer ser o cara que trouxe Taiwan de volta para casa. E até aí tudo certo, né? Quem não queria, né? Provavelmente todos os outros queriam. Se ele vai conseguir é outra história. Só que, de novo, o Rock usa essa conversa de China expansionista quando a gente não vê a China invadindo ninguém, né? Na verdade, os Estados Unidos é que estão lá ameaçando invadir a Venezuela. O Trump falou ontem que se o Afeganistão não devolver a base militar... Galera, mas é pobre. Mas é pobre, como eu já disse. Que tem lá, que os Estados Unidos construíram. Ainda não tem um Pix. Vou botar aqui. Ainda. No dia que tiver, vocês vão me ajudar aí a pagar o YouTube Premium. Firmeza? A gente pode fazer esse acordo? Vocês fariam esse acordo? Eu faria esse acordo. Construíram porque invadiram o Afeganistão. Se os afegãos não vou baixar adblock, mano. Você sabe... Galera, presta atenção. Adblock não é de graça. Tá? Ah, mas tem adblock? Tem. Seu PC vai minerar Bitcoin. E nem é você que vai usufruir daqueles Bitcoins. Daqueles, né? Como se desse. Tá bom? Obrigado. devolver a base, os Estados Unidos vai tomar a força. Mas até aí tudo bem, né? Sendo que Porto Rico é colônia dos Estados Unidos, o Havaí é colônia dos Estados Unidos, Guam é colônia dos Estados Unidos. Mas não vai ver o Rock falando, olha, como o Trump é um ditador e os Estados Unidos são imperialistas. Não vai ver. Por que será, né, Capitão OTAN? E aí o vídeo, claro, é todo permeado por uma música dramática, né? Pra te dar um sentimento negativo de que aquilo ali é ruim, de que a China e a Rússia são ruins, de que eles são os inimigos. Sendo que o Rock foi pra Ucrânia, né? Eu ainda falo. Ó, pra quem não sabe, eu sou ator de formação, certo? Tem uma peça do Oswaldo Andrade, que é o Rei da Vela, que eu já fiz, inclusive, uma montagem dela, bem legal, lá no Teatro de Container. Pra quem é de São Paulo aí, ó, foi esse Teatro de Container, inclusive, viu? Agora a gente fala deles aqui. O Oswaldo escreve sabiamente: o cinema americano informará, meu irmão. Cinema americano informará. E é a mais pura verdade. Se você for perceber, assim, tipo, os vilões dos filmes, eles vão fazendo de tudo pra propaganda atingir o inimigo certo, né? E aí eles colocam lá na loucura deles, lá, nesse devaneio imperialista, que não é tão devaneio, né? Muito material, na verdade. Mas vocês entenderam. E eles botam lá, mano, quem eles vão atacar. Pode ter certeza. Entendeu? Beleza? Obrigado. Momento contexto. Tamo junto. Abraço, raposo! Quão ridículo é isso? Porque ele foi pra Ucrânia e postou lá uma foto, lá o thumbnail, né? A miniatura do vídeo dele no YouTube com um colete de imprensa. Sabe por que é isso é ridículo? Porque Israel já matou mais jornalistas do que toda a Segunda Guerra do Vietnã, toda a Segunda Guerra Mundial e o Vietnã juntas, a Guerra da Coreia junto. E aí esse cara que defende o governo de Israel tem a pachorra de viajar como imprensa. Se ele estivesse na Palestina, provavelmente ele tomaria um tiro, né? Porque é isso que Israel está fazendo, matando jornalista. Assim, o vídeo dele, para variar, não serve para nada, né? Só para manter o canal dele funcionando, porque tem que fazer, né? A gente é escravo do algoritmo, tem que continuar postando.
é para continuar criando esse sentimento negativo em relação ao Xi, em relação ao Putin, porque ele é o capitão OTAN, ele precisa, né? De novo, a gente nunca vai ver ele falando as mesmas coisas dos Estados Unidos, porque, de novo, é o capitão OTAN, sendo que os Estados Unidos faz coisa pior, né? Muito pior, mas muito pior. A gente não tem histórico da China fazendo teste de doença ou medicamentos em humanos sem essas pessoas saber. E lá nos Estados Unidos tem muito, tem desde os anos 60. A gente tem toda a história de lavagem cerebral, o conceito que a gente sabe de lavagem cerebral foi criado pelos Estados Unidos para explicar por que 20 e poucos soldados dos Estados Unidos resolveram ficar na China. Inclusive eu tenho um documentário aqui sobre isso. Resolveram ficar na China quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, porque os Estados Unidos não queriam dizer para a população que os caras preferiram ficar aqui, no socialismo, comunismo, que seja, e inventaram a lavagem cerebral. Um cara escreveu um livro dizendo, olha, isso aqui são as táticas milenares que a China usou para fazer a lavagem cerebral nos caras, e aí é por isso que os caras ficaram. Só que o cara que escreveu o livro é um cara da CIA. De novo, você vai ver o Rock fazendo qualquer coisa sobre isso? Não vai, né? Porque tem um viés, e isso que é importante. Por que eu faço vídeo falando dele? Para que as pessoas saibam que ele tem um viés. A porta do shopping está trancada? O que aconteceu será com esse shopping? Tá tudo fechado? O supermercado entrada lá do outro lado. Eu já dei a volta aqui porque eu fiquei gravando, daí eu vou ter que dar a volta lá de novo. Então assim, é importante que as pessoas saibam que ele tem um viés. E eu espero de verdade que um dia gente que defende o Estado de Israel seja cobrado, tá? Porque é um absurdo que esse cara ainda tenha, por exemplo, um curso na PUC. É um absurdo, é um absurdo. Gente que defende genocídio não deveria ter relevância. E, na verdade, relevância... Na PUC ainda, né? A Pontífice Universidade Católica. Tá ligado? Ah, mas vai falar o quê, né? É que sou batizado, hein? Olha. 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 O que eu vou falar da igreja, né? Tem gente boa. Tem muita gente boa. Acho que tem mais gente boa do que gente ruim. Mas a galera ruim... Meu Deus! Fala, Deus. Fala. Aqui, ó. Olha ali. Fala. Por exemplo, não tem nenhuma acadêmica, né? É como o Elias bem falou. Ele nunca produziu nada, nunca produziu paper nenhum. Ele tem um livro que ele escreveu que não tem nada a ver com geopolítica, que é mais sobre a forma como ele se veste, fala, né? Aquela voz impostada, espaçamento entre as palavras, mete a gravata e parece que ele é um cara, né, de respeito, quando na verdade ele é só um ignorante, cara. É ignorante, ele não sabe de nada. E de novo, né, como eu falo sempre, ele não é obrigado a saber sobre China. Ninguém é, a não ser que ele resolva falar sobre a parada, né? Aí pelo menos ele tem que estudar. E a gente sabe que ele não faz isso, que ele não tem intenção de estudar. A intenção dele é desinformar as pessoas. A intenção dele é pegar algumas ideias, o viés torto dele, porque ele não é ocidental, ele é só um brasileiro que estudou numa faculdade genérica dos Estados Unidos, que diz que trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, a única fonte disso é ele, para tentar continuar mantendo os Estados Unidos no poder, sei lá por quê, né? E aí tem um outro ponto, que é o seguinte, às vezes eu falo, mas e os Estados Unidos isso, Estados Unidos aquilo. Em inglês tem um termo chamado whataboutismo, que é mais isso sobre tal coisa, que é o PT e o Lula, sabe o meme do PT e o Lula? Então, por que eu faço isso? Porque o cara tem uma vida dedicada a ficar falando mal da China, quando os Estados Unidos fazem igualzinho, às vezes faz pior. Então é assim, bom, a China pode estar fazendo algo errado? Pode. Algumas coisas que ele está falando ali pode ser que ele esteja correto, dificilmente, mas pode ser, pode. Mas aí, de novo, se a China está errada, ele teria que fazer um vídeo também sobre os Estados Unidos, não teria? Para ser honesto, né? Porque a pessoa, para ser honesta, ela tem que falar, olha, a China está fazendo tal coisa, mas sim, os Estados Unidos também, né? De certa forma, como é o que eu falei ali. Falei anteriormente, né? Ele não fala nada de Israel. Por quê?
Por que ele não fala Israel matando crianças? Por que ele não fala que Israel já bombardeou todos os hospitais da faixa de Gaza? Sendo que quando rolou aquela história de um hospital bombardeado, ele fez um vídeo de 1 hora defendendo o governo de Israel. É justamente sobre isso, sabe? Esse é o meu ponto. Beleza, fez um vídeo de 1 hora defendendo o governo de Israel. Por que você não fez um vídeo de 10 horas contando sobre todos os hospitais bombardeados? Sobre igrejas milenares, igreja católica sendo bombardeada, sobre as crianças sendo mortas, sobre relatório que saiu semana passada de médicos estrangeiros que trabalham na faixa de Gaza, explicando como os soldados de Israel atiram na cabeça de crianças. Por que será que ele não faz? Esse é o meu ponto. Mas então, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo na rua. Deixa eu entrar aqui no supermercado, deixa eu aproveitar que nós estamos aqui. Curtimos, cara. Durante o vídeo, curtimos tudo. Uma pessoa muito coerente, né? Isso aí. Os nossos, a gente vê de longe. Diferente dessas outras pessoas que estão com os 4 pés no chão. Curti durante. Peraí que eu tenho que pegar a cestinha, peraí. O que eu tenho que comprar? Até esqueci. Vim falando. Fala. Eu preciso comprar água, uma aguinha com gás. Cadê os meus servos no comunismo? Cadê os meus servos? O que mais? Ó, vocês verem como é que é o supermercado. Lá no meu outro canal, tem bastante vídeo sobre essa cidade aqui, tá? Porque eu tô em uma outra cidade estudando chinês. Então quem quiser saber mais, segue lá no outro canal. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Segue durante aí, ô Pelego. Água aqui desse outro lado, acho. Vamos lá. Cadê? Aguinha com gás. Porque eu sou um idoso, eu tomo água com gás. E segue o Papos aqui também. Me siga para mais reacts, para mais... Como é que o Luiz diz? Bobajadas. Eu não sou tão de bobajada, não. Eu acho que eu sou mais sério um pouquinho, né? Um pouquinho. Sou mais alucinado só. Vai, vamos. Eu sou semi-idoso. Eu falo isso. Então me siga para mais alucinações. Os amigos ficam indignados. Como assim, semi-idoso? Cadê aqui? Pô, não tá aqui? Não tem mais? Vai dizer que não tem mais também. Nunca fico com nada. Nunca tem nada. Quando eu venho aqui, nunca tem nada. Fica lá do outro lado. O que mais tem é chá. Ah, tá aqui as águas. Tudo isso aqui é chá. Chá. 500 tipos de chá. Ok. Pô, mas só tem água de garrafa chazinho. de vidro? Aí não, né? Um mate com limãozinho, hein? Delícia, hein? Pesado pra caramba. Ah, não, tem a garrafa. Pera aí. Tem a garrafa aqui. Vamos beber aqui. Ai, tem garrafa de plástico. Tá muito pesado pra ficar carregando as costas, né? Não. Okay. Ai, meu joelho. Vamos, velho. Vamos pegar mais óculos outra parada tá sujo, ali. hein? Ah, pô, o supermercado é grande pra cidade pequena, hein? Você vai até lá embaixo, cara. Aí tem toda essa parte aqui de frios. Tem um monte de iogurte. A China agora tá vivendo um boom de consumo de iogurte. Tem uma área... Aqui no Brasil foi uns 10 anos atrás, né? Esse negócio de iogurte. Caralho, lembra do iogurte? Puta que pariu, você não sabe o que é iogurte? Calma aí. Ô, jovem. O jovem é um problema mesmo, viu? O jovem é um problema. Aqui, ó. Nossa, esse carrinho aqui, ó. Ficava na frente da escola, ó. Rapaziada, era só... Olha, 60 centavos? Eu já cheguei a comprar por 50, hein? Aqui, ó. 50, ó. Muito bom. Muito bom. Um dos únicos empreendimentos que eu apoio. Muito bom, muito bom. Muito bom. área só de snack chinês, curte muito snack. O que é isso aqui? Isso aqui é cachaça? Gente, antes que alguém fale, por que você não usa o celular? Eu tô com uma mão na câmera e outra mão na cestinha aqui, né? Celular para traduzir. Acho que é cachaça isso aqui. Bonito, né? Porque a cachaça tá ali. Ah, é cachaça chinesa, né, gente? Antes que alguém fale também, mas na China tem cachaça? Pô, gente, cachaça chinesa, gente. Vamos lá. O que nós temos que pegar aqui? Beauty. Pô, é interessante que tá tudo escrito em inglês. Inglês e chinês, apesar de que deve ter pouco estrangeiro morando aqui, né?
é uma cidade turística, mas a cidade é muito espalhada, sabe? É uma área muito grande, né? Então não fica todo mundo o que a gente precisa. Melhor que 300 prédios Ah, tiazinha. 100 metros quadrados, né? Ah, e outra coisa, antes que alguém fale, por que você chama ela de tiazinha? Porque em chinês é tiazinha. Aí é tiazinha. Não é aqui, não é aqui, não é aqui. Nossa, ela tá me seguindo já, porque ela quer. Pegou? Ainha. Ainha. É muito difícil fazer, mano. As tonalidades, velho, do mandarim, mano. Tem que nascer de novo. Me oferecer alguma coisa já. Eu não vou comprar, nem falo chinês. Nessas horas eu só finjo que eu não sei nada. Eu só quero comprar o que eu preciso mesmo e partir. Peraí que eu vou ter que soltar aqui a mão, peraí. Ela fala que ela tá me seguindo, ela tá ali atrás ali, ó. Ela tá só esperando pra ver o que eu queria pegar, porque ela ia querer me oferecer alguma coisa. Que ela deve ser monstruária, né? Ela deve vender alguma coisa ali, né? Eu não digo que ela tá errada, né? Eu só acho engraçado que eles começam a seguir. E aí quando é estrangeiro, quando é chinês, elas vêm direto assim pra cima, já assim, falando um monte de coisa e tal. Aí quando é estrangeiro, elas devem ficar com vergonha, talvez, não sei. Porque pouca gente fala inglês na China, né? A maioria das pessoas só fala chinês e aí uma língua ou dialeto local. Mas só... Quebra a roda, quebra o ciclo, Durante. Chega você nela e fala, o que você tem pra me oferecer aqui nessa loja? Me surpreenda. Mostra pra mim qual é o produto que você tem pra me oferecer. Ela vai te oferecer um produto. Você vai falar sim ou não. Quebra a roda, quebra o ciclo. Tava pra comprar. Esse que dá, ficar gravando o vídeo do Careca da Geopolítica, eu esqueci que eu tinha que comprar. Bom, qualquer coisa também eu volto amanhã, não é tão longe assim também. Eu já aproveito no caminho e gravo outro vídeo. Aí é que eu tô cansado, tem que comer, hein? Tem que comer. Tem que editar esse vídeo aqui, subir pro canal. Vai pros caralho. Tem que estudar, Aí né? vai pros caralho. Aí o Durante já tá pensando no que ele tem que fazer. Nas coisas que ele vai ter que fazer amanhã. Tá? Já tá quase indo dormir. Não, Durante. Tem que saber a hora de parar, irmão. Mas em respeito, né? A gente vai continuar. Bonitão, tem que estudar. Porque eu tenho aula, tenho uma semana inteira de aula de chinês essa semana. Tô falando, mano. O cara tá lá já vai fazer uns 15 anos. Quanto tempo você tá aí, Durante? Não sei, me fala. O cara já tá aí, mano. E ainda tá fazendo aula. O que eu falei no começo? O que eu falei no começo? O bagulho é louco. Mandarim é difícil pra porra. Vai ter um tufão chegando aqui também, eu vou ter que comprar Se você sabe falar mandarim, digita eu te amo aqui no chat. comida pra deixar lá, porque se estiver chovendo muito... Olha que de monta aqui pra nós hoje. Tem esses pãozinhos são gostosos. Esse pãozinho no vapor. Ai, que bonitinho! Pãozinho de porquinho, que bonitinho. Ah, esse aqui é bom, eu gosto desse marrom aqui, ó. Só que ele tem que estar fresco, cara. Ele tem que estar fresco. É que nem esses aqui, ó. Eles têm que estar frescos. Se já tiver um pouco mais velho, já começa a ficar muito borrachudo. Mas os marronzinhos eu gosto porque eles são doces, mas não são muito doces. O que tem pra cá? Ah, e pastel, molecada, que fica perguntando se tem pastel na China. Tá aí, ó. Tem um bagulho ali que parece uma bolinha de queijo, mas não é. É o pastelzinho. Aí, pastelzinho. Pastel é pastel em qualquer lugar, filho. Um Biluzitos, que não é Biluzitos, é outra fita. Ai. Mas é isso aí. Mentira. Falei uma mentira. Falei uma mentira pra vocês aqui, porque pastel é bolo em espanhol. E aí, molecada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham aí do Careca da Geopolítica. Não vai ter live essa semana de novo, porque a internet da escola não é o suficiente para eu conseguir. É isso aí. Internet, quem nunca sofreu com a internet fazendo a live, que digite amém. Muito obrigado por você ter visto até aqui. Vamos transicionar. Agora que eu vi que o chat caiu. O chat caiu. Olha o chat. Estou sem chat. Bom, curte, se inscreva, compartilha. Enche o saco lá do Durante. Fala que eu reagi a ele. Tamo junto. E só cacoentro. Vai botando. Vai botando. Vai botando. Vai botando. Vai botando. Vai botando. Vai botando.
Entrou. Soca. Entrou.